Hoje eu dediquei alguns minutos para falar sobre o Iaido, porque eu estava conversando com um aluno meu sobre como foi essa minha trajetória com o Iaido e o que ele representa para mim. Então, eu vou partilhar com você um pouco do que me foi possível aqui em São Paulo aprender sobre o Iaido. Então, o Iaido, ele me foi apresentado como a arte de enfrentar o desconhecido através de uma espada samurai. A arte de enfrentar o desconhecido. Nossa, enfrentar o desconhecido? Alguma coisa reverberou. Mas a hora eu não entendi muito bem o que era. Lógico, vai parecer, né? Nem sei como eu vou te falar isso de novo. Mas o Iaido me pegou pelas orelhas. Que nem o Shinichani e que nem o Nunchaku. Ou seja, as coisas que são muito importantes para mim, as coisas que eu amo, assim, com toda a sinceridade do coração, foram coisas que entraram na minha vida pelas orelhas. Mas a verdade é que eu estava muito bem com o momento que eu estava vivendo, eu tinha encontrado muitas coisas, eu tinha descoberto muitas coisas e tinha conquistado muitas coisas dentro do caminho do desconhecido. Eu tudo e fui enfrentar o desconhecido. E fui no Braille, porque eu não sabia o que eu procurava e no meu mundo tudo que existia eu já tinha explorado e não tinha me levado a lugar nenhum. Então, eu fui enfrentar o desconhecido. E alguns anos depois, praticamente 7 anos depois, eu conheci o Iaido, que é a arte de enfrentar o desconhecido. Então, para você que ainda não entende e não sabe o que é a arte de enfrentar o desconhecido, que é a arte dos samurais. Então, a arte de enfrentar o desconhecido através de uma espada samurai. Com isso, você vai aprender coisas que são fundamentais para a sua vida. São coisas que vão fazer uma diferença muito grande na sua forma de viver, conviver e responder diante dos desafios da vida. Então, uma coisa que ficou muito clara para mim logo no início, quando eu comecei a estudar o Iaido, foi que existem a forma de você transformar as cinco principais religiões em termos práticos de vida prática. Então, quais são elas? Vamos lá. Então, tem o budismo, que te dá uma visão de como você chegar ao seu verdadeiro eu e entender o que o seu verdadeiro eu realmente quer e almeja. Tem a visão prática do cristianismo. Sim, cristianismo. O cristianismo, ele vai dizer para você que tudo é possível se realizar nesse mundo. Tudo. Depois tem o taoísmo. O taoísmo é a forma como você aprende a lidar com a instabilidade da vida. E aí no taoísmo tem uma analogia que eu achei muito, mas muito, sabe, esclarecedora dentro do conceito do que é o taoísmo e o que é conviver com a instabilidade, que é usado o exemplo do surfista. Porque o surfista, a realidade dele
é manter o equilíbrio e ficar firme dentro do instável, que é uma prancha numa onda e ele está em movimento, e ele tem que manter o equilíbrio. E aí o taoísmo, ele vem para te dizer como que você vai lidar com isso, porque a vida, na verdade, ela é instável. Ela o tempo todo está oscilando, e você tem que manter o centro, tem que manter o eixo. E há um fator diferencial no surfista que, na verdade, ele adora isso. Esse é o momento mais feliz da vida do surfista. É quando ele está lá pegando a onda dele. E essa atitude é uma atitude que dentro do taoísmo, não sei se a pronúncia está certa, mas a romanização é Te. Então Te eu vou ler como atitude Te, tá? Então é a atitude Te, que é você estar dentro da estabilidade, mantendo o seu equilíbrio e você gostar disso, ficar feliz com isso. Então isso é a atitude Te, que você aprende no taoísmo. Então, recapitulando, no Iaido você aprende através do budismo a encontrar você mesmo. Você aprende no cristianismo que tudo é possível de se realizar nesse mundo. Você aprende através do shintoísmo a forma de como se relacionar com a morte, que também é muito importante. Então você aprende a ver tudo que envolve o momento, né, de você fazer a passagem desse mundo para o outro. Então o Iaido, que é a arte de enfrentar o desconhecido através de uma espada samurai, me ensinou muitas coisas, me direcionou e me ajudou a me posicionar diante da minha vida, através de uma espada samurai. Então, essa parte da espada samurai, embora no momento que eu tive meu primeiro contato, né, com pelo menos a teoria do Iaido, eu fiquei um pouco assustada e chocada com essa coisa do macho, sabe? Macho, matar, assim. Na época, eu surtava para cortar um tomate, sabe? Ah, ele é tão lindo, mas ele é tão bonito. E eu tenho que cortar o tomate para comer. Ai, que vida que eu tenho. Né? Que tenho que destruir uma coisa tão bonita porque eu preciso comer esse tomate. Então, realmente, eu estava numa fase de muita sensibilidade. Chegava, acho que até o nível de afetação. Não chegava, não. E aí entra o Iaido, que é para pegar uma espada e um corte só. Não. Eu achei muito bonita essa parte do taoísmo, do tai chi, do budismo, do cristianismo, do shintoísmo, mas não. E aí um pouquinho mais pra frente a coisa ficou muito, mas muito interessante. Por quê? Porque me faltava alguma coisa e eu não sabia o que era. Faltava uma força. Eu achava que talvez eu não tivesse desenvolvido o suficiente para manifestar essa força. Mas eu senti a necessidade dessa força ao ponto de fazer uma oração para o universo. Eu fiz uma oração para o universo e falei, olha, eu não sei o que eu preciso, mas, por favor, né? Se é algo que é o que eu mais odeio, mesmo assim, né? Porque às vezes nem tudo que você ama faz bem para você e nem tudo que você odeia é seu inimigo. Isso também é uma visão Iaido, que eu fui descobrir lá na frente. Mas antes, eu falei, pode ser a coisa que eu mais odeio, né? Porque de repente o fato de eu ser simpatizante de coisas e antipatizante de outras é que talvez estivesse sendo responsável por aquele meu momento. De estar sentindo uma necessidade enorme de algo que eu não sabia o que era. Então, eu fiz uma oração. E depois de um tempo, não muito, me apareceu um livro de Iaido, escrito por um carioca brasileiro, que hoje ele tem o título
né, concedido, né, por mestres que vieram do Japão para o Brasil e deram o título para ele de Samurai Solitário. E ele é o autor do Iaido. Muito bem. E o nome dele, depois, uma outra hora, eu falo. E aí um aluno meu, conhecido, também me trouxe esse livro para eu ler. Eu li, fiquei encantada, usei ele e adotei ele como literatura para os meus alunos de Tai Chi, como um norteador de atitude em relação à vida, às dificuldades, esclarecimentos, porque realmente é um livro fantástico. E faz você entender os princípios das religiões em termos práticos, né? E bem simples. Muito bem. Aí passou um tempo, esse menino chegou para mim e falou: sabe aquele autor daquele livro? Sim, sei. Então, eu estava lá com ele fazendo a minha aula, né? E aí, em resumo, ele está procurando uma professora de espada Tai Chi e eu indiquei você. Hã? Eu indiquei você. Eu não acreditei. Realmente eu não acreditei. Aí eu peguei, olhei e falei, algo me disse assim, Deus, responde direito pro menino. Tá bom. Falei, então tá, muito obrigado e tal. E aí passou um tempo, eu cheguei em casa e minha mãe falou, olha, ligou um senhor pra você, muito simpático, querendo falar com você. Eu falei, não acredito, ele ligou pra mim. Então tá. Aí eu peguei, esperei um pouco e daqui a pouco ele ligou de novo. Olha, eu sou amigo do... sim, ele me falou do senhor e tal. Então, eu queria fazer um ifo, que é uma roupa... Ifo é a roupa chinesa que os mestres chineses usam. E na época, meu lado da estilista, que trabalha com confecção, fazia roupas chinesas e japonesas. Então eu fazia roupas para Kung Fu e fazia roupas para as práticas de Aikido. Eu também fazia Aikido na época. Então tá, fazia os hakamas, fazia os dogis e tal. Muito bem. Eu falei, sim, claro, a gente pode se encontrar. Tá, aí ele pegou, foi lá na academia, onde eu dava aula, a gente se encontrou, e eu passei a noite inteira pensando o que eu ia falar pra ele. Porque ele disse que queria estudar espada chinesa comigo, e eu não sabia nada de espada chinesa, além do que eu tinha aprendido através de olhar o mestre fazendo a espada uma única vez por semana, durante uns 5 minutos. Eu fiquei durante 2 anos vendo esse mestre, e é tudo que eu tinha de espada chinesa. Uma outra hora eu conto esse meu lado. Então eu não sei nada sobre espada chinesa. Eu não sabia nem o kati da espada chinesa, não sabia nada da espada chinesa. E ele queria aprender a espada chinesa. Aí eu fui conversar com ele, e muito prazer, tal, também tá, prazer. Então, aí eu vim aqui porque eu quero estudar a espada chinesa, porque eu vou escrever um livro sobre a espada japonesa, e a espada chinesa é a mãe da espada japonesa, e eu preciso entender melhor como que é essa espada para eu poder... sim, claro, tem meu mestre, né, tem umas pessoas, tal. Ele falou, não, Vel, se você não entendeu, eu conheço essas pessoas, mas eu quero estudar com você. Eu quero estudar com você. Aí eu peguei, mas eu não sei nada sobre espada chinesa. Ele falou assim, dá pra você me ensinar esse nada que você sabe da espada chinesa? Aí eu peguei e falei, bom, se o que eu não sei pode ser útil de alguma forma, então minha espada está a seu serviço. E assim nós começamos a estudar a espada chinesa. Muito bem. Aí então a gente se encontrava uma vez por semana, e aí eu passava para ele o que eu não sabia sobre a espada chinesa.
E aí ele me convidou para acompanhar e conhecer o Iaido, que era a arte da espada samurai. E eu, claro que não, né? Claro que não, não. Ah, muito obrigada, tal, não vou. Mas aí o tempo foi passando e eu peguei e precisava estudar um pouco mais sobre a ciência, né? A medicina tradicional chinesa. E ele fazia atendimentos, ele era um grande estudioso e tal. Então eu falei para ele, sabe, se aprofundar mais um pouco, será que tem como a gente estudar, né? O senhor me ensinar algumas coisas sobre... Ah, sim, claro, Vels. Então, sabe a aula de Aido que eu dou no domingo de manhã? Então, faz o seguinte, vem junto com o menino e quando acabar a aula, eu te dou a aula de medicina tradicional chinesa. Isso eu chamei de me pegar pelas orelhas. Por quê? Porque eu tive que assistir as aulas de Aido antes da aula de medicina, porque senão eu não teria aula de medicina. E aí eu comecei a estudar, a frequentar as aulas de Aido. Nossa, foi fantástico. Porque à medida que o menino sacava a espada, nos catis de Ai, meu coração ia junto. Eu falava, acho que é porque eu gosto muito de espada, então é espada, né? E o coração ia junto. E aí quando ele chegava e falava assim, então agora mate-o, eu ficava branca, suando frio. Posso continuar? Ah, sim, claro, por favor. E virava para o aluno e falava, então não, assim não faça esse corte, porque você arranca a cabeça do cara e a cabeça sai rolando. E a mão limpa, né? Deixa uma pelinha, porque aí a cabeça pendura e não sai rolando. E aí é uma morte bonita e com respeito. E eu suava assim, eu falei, agora sim, né? E ele, você tá bem, Vel? Tá se sentindo bem? Sim, claro, tô ótima. Né? Mas alguma coisa aconteceu naquelas aulas que eu assistia, porque meu coração começou a ficar muito forte e começou a querer sair. E eu falava, não, tô delirando, não é por aí. Mas eu ficando tão forte que um dia eu tava lavando louça e aquele kiai, assim, né, do hey, né? Tinha que sair, sabe? E aí eu peguei e falei, nossa, Léo, você tá sozinha na sua casa, lavando louça, qual o problema? Deixa sair, entendeu? Lógico, simples. Aí eu peguei, me centrei e... Hey! Cara, caiu um raio do lado da minha casa. Não tava nem chovendo. Explodiu um raio. Não, foi coincidência. Nada a ver. E você também deve estar achando que eu... Né? Mas aconteceu. E foi assim. E a coisa foi ficando forte. Eu falei, imagina, eu, Velzi, mulher, gaidin, espada samurai, né? A elite japonesa. Eu falei, nossa, se eu continuar com essas ideias, acho que é a minha cabeça que vai rolar, será que não? Eu morria de medo, eu não queria nem falar sobre isso com ninguém, nem com esse brasileiro. Muito bem. Mas a coisa ficou tão forte que eu cheguei a falar pra ele. Eu falei, olha, é assim, tá acontecendo isso e tal. Ele falou, é mesmo, Velce? Nossa, que interessante, eu vou dar um curso em março. A gente estava no final de um ano e ele ia, no próximo ano, em março, ele ia dar um curso de AI, né? Eu falei, então faz o seguinte, se você ainda continuar, né, com esses sentimentos todos até março, aí a gente pode passar por uma entrevista e aí ver o que acontece. Eu falei, ah, sim, claro. E aí chegou março e não tinha mudado absolutamente nada. Né? Aí eu entrei, acho que era a única mulher que estava nessa aula experimental dele para passar pela entrevista. E ali eu comecei o Iaido, com todas as juras, com todos os compromissos de um samurai. E foi uma jornada que teve início em 1988 e está até hoje.
Então eu só dei essa prévia, porque realmente o Iaido, ela é uma prática que te norteia, é a arte de enfrentar o desconhecido. Então você aprende que nem tudo que é seu amigo faz bem para você, e nem tudo que é seu inimigo é ruim para você. Então você aprende a identificar e a perceber o que realmente é o seu amigo e o que é o seu inimigo, e como se relacionar com ele. E, nossa, são muitas coisas que você aos poucos vai entendendo. Mas, para concluir, né, e não tomar muito do seu tempo, então eu vou dizer que o momento Iai é um momento seu, né, onde você está canalizado, e aí você deixa de ser a personalidade para ser o Kami, que é o deus da espada. Então é um processo muito semelhante à mediunidade, quando um médium incorpora uma entidade. É o que eu mais aproximo, né, do que é o Iai, ao nível de poder explicar ou fazer entender, né? Porque você, para entrar no Iai, você tem um protocolo, tem um cerimonial onde você vai invocar o Kami, que é o deus da espada, e a partir daquele momento já não é mais a pessoa, mas sim o Kami através daquela pessoa que vai se manifestar nesse mundo para estabelecer, através da justiça divina, a paz nesse mundo. E com essas palavras eu te desejo uma boa noite, um bom descanso, e Yasumi Nasai. Até breve.